Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro, e infelizmente confirmam-se as piores notícias relativamente às lesões dos jogadores do Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 10 de fevereiro e no dia 10 de fevereiro de 1907, o nosso Benfica, na altura ainda Sport Lisboa, vencia na quarta jornada do Campeonato de Lisboa o Carcavelos Club, na altura a melhor equipa desse mesmo campeonato. Uma equipa constituída apenas por jogadores ingleses de uma companhia sediada em Carcavelos. E para vocês terem uma noção da dimensão dessa mesma vitória, o Carcavelos Club não perdia com uma equipa portuguesa desde 1898 e foram precisos passar 9 anos para que chegasse o Sport Lisboa e conseguisse finalmente vencer por 2-1 numa grande tarde de futebol, numa grande exibição encarnada. Na altura, a imprensa da época considerou isto quase um feito nacional. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Pinto da Costa quebra o silêncio. O ex-presidente emite um comunicado em resposta ao que considera serem ataques a ele dirigidos. Diz ainda o mesmo, é por demais evidente o objetivo de denegrir o caráter, o trabalho e o legado de quem dedicou longos anos ao clube. Investimos e valorizamos um plantel que permitiu à atual direção um encaixe de 167 milhões de euros. As contas foram sempre auditadas pelas maiores empresas, sem nunca algo de irregular ter sido assinalado. Que a investigação prossiga para que se possa apurar o tão relevante valor referido pela auditoria como indevido se verifica. E desejo um Futebol Clube do Porto ganhador no presente e no futuro, esteja quem estiver a dirigi-lo. E entretanto, otimismo na antevisão do play-off da Liga Europa, com Samu e Mora na mira, com a mira na Roma. Ai, meus amigos, eu aqui sobre Pinto da Costa podia também estar aqui a fazer um certame e temos aqui mais de 1 hora a falar o que é que eu acho deste senhor. Uma coisa é o que é Pinto da Costa no âmbito pessoal, como pessoa, outra coisa é o que é Pinto da Costa como dirigente em termos do futebol nacional. Mas acho que todos nós, benfiquistas, convenhamos que realmente foi das piores coisas que pode acontecer ao nosso futebol nos últimos 40 anos, o nível de corrupção instalada que se gerou no nosso futebol graças a este senhor e às teias que o mesmo conseguiu tecer ao longo das suas décadas de presidência ao serviço do Futebol Clube do Porto. Mas enfim, ainda aqui no Sporting, bons sinais de Gyökeres. Sueco espreita o 11 frente ao Dortmund. Temos ainda aqui um Braga 2 e o Vicente 0. Bis de Roger dá pódio. E Elite Vidigal perto do Bessa. Após mais uma derrota, desta vez no Estoril 2, Boa Vista 1. Temos ainda aqui os destaques para o Farense 0, Nacional 2. E Casa Pia 1, Estrela da Amadora 0. Já no basquetebol, seleção feminina no Europeu. E no rugby, Portugal assegura o Mundial. E aqui desde este humilde canal, os meus parabéns aos combinados nacionais nas devidas modalidades. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Bá e Manu podem parar 9 meses. Lateral e médio com ruptura de ligamentos do joelho. E entretanto, Rojas no Santos por 11 milhões de euros. Ora, e aqui temos então dois tipos de notícias. A primeira relativamente às lesões de Manu Silva e também de Bá, e algo que eu infelizmente já tinha previsto durante o intervalo do Benfica Moreirense, onde fiz um short a dar assim a minha opinião sobre as eventuais lesões, atendendo àquilo que me parecia, da forma como os jogadores apoiaram o pé e da forma como os jogadores tinham o esgar de dor e a consternação instalada na sua cara. Relativamente ainda a esse jogo, Benfica Moreirense já se encontra disponível o vídeo de análise dessa mesma partida, onde fala então dos erros individuais dos jogadores, da prestação encarnada e também da prestação do nosso treinador. Por isso passa por lá, vê a minha opinião e deixa a tua nos comentários. Aqui relativamente ao tempo de duração da paragem é muito subjetivo e atualmente até está a ver-se que no futebol moderno está-se a optar por um plano de recuperação mais prolongado para que o jogador volte e não tenha recaída neste tipo de lesões. Este tipo de ruptura do ligamento cruzado anterior muitas vezes está a levar a paragens de 10 a 12 meses na maior parte dos jogadores, independentemente da sua idade. E os casos mais mediáticos têm sido os dos jogadores do Real Madrid,
como foi o caso de Militão ou de Álaba, ou ainda, por exemplo, do Barcelona, como foi Gavi, ou ainda do Manchester City, como foi o caso de Rodri. De qualquer forma, a maior parte destes jogadores parou cerca de um ano, e só teríamos então de volta Manu Silva e Bá para a altura do Natal, o que, na minha opinião, é algo terrorífico em termos de planeamento desportivo, pois só temos o Bá como lateral direito e tínhamos agora em Manu a nova esperança para ter um meio-campo diferente, quer seja ao lado de Tino, quer seja em substituição do mesmo. E infelizmente não vamos poder contar com nenhum destes dois jogadores, nem até final da temporada, nem no início da próxima. Relativamente aqui a Rolheiser, ainda não se confirmou, mas ontem Fabrício Romano já apontava que o negócio estaria feito com o Santos e que o mesmo estaria de partida por 11 milhões de euros. Em termos económicos, representa um valor que acaba por cobrir todos os gastos com o jogador argentino, mas uma vez mais, em termos desportivos, acho que não demos o rendimento suficiente nesta contratação. Pois, ao fim e ao cabo, segundo o nosso presidente, havia muitas esperanças depositadas neste jogador e eu continuava a vê-lo como um substituto natural para a posição de Coxu. Uma vez mais, vamos vender um jogador e ficar sem um relevo interessante para essa mesma posição. Enfim, manobras de mercado e decisões do nosso clube. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Drama a dobrar. Bá e Manu falham o resto da época, mas paragem será ainda maior. Tem ruptura totais nos ligamentos do joelho esquerdo. O especialista Henrique Jones diz que a estimativa de regresso é de 10 meses. E o plantel unido em torno dos companheiros. Di Maria provável no Mónaco e, entretanto, Rolheiser desviado para o Santos. 11 milhões de euros por 85% do passe. Aqui não é nada mais, nada menos do que apenas a confirmação daquilo que eu estava a dizer há pouco. Aqui este especialista aponta para 10 meses, eu continuo a dizer. A maior parte dos jogadores no futebol moderno está a ter paragens de cerca de um ano. E assim sendo, no ano de 2025, já não veríamos nem Manu Silva nem Bá a representar o manto sagrado. E sinceramente, não podia vir em pior altura, quer para os atletas em questão, que ao fim e ao cabo são os principais prejudicados, pois vão ver assim as suas carreiras limitadas. Embora as cirurgias hoje em dia de ligamentoplastia estejam bastante evoluídas, muitos destes jogadores nunca mais voltam a ser os jogadores que eram a 100%. E com isso não quer dizer que não possam render ao mais alto nível, mas normalmente pedem elasticidade, amplitude da articulação e inclusivamente velocidade. O que, na minha opinião, é uma triste notícia para as carreiras quer de Manu Silva, quer de Bá. E quem fica a perder, como é evidente, também é o nosso Benfica. Tinha nestes dois jogadores dois potenciais titulares. Ainda aqui Nuno Lobo, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, diz: Proença nunca tem os dois pés em nada. E ainda aqui na Liga, guerreiros alcançam portistas após um bis de Roger. Por falar em portistas, Mora e Samu assumem: ganhar a Liga Europa é o objetivo. E os Super Dragões obrigam a intervenção policial. E ainda no Sporting, De Base titular. Ullmann de castigo frente ao Borussia Dortmund. E Maxi está rendido a Kenda. Passa-te a bola e tu fazes o resto. E aqui temos então os nossos rivais com discursos bastante ambiciosos relativamente às suas próximas competições europeias, ou seja, aos enfrentamentos que ambos vão ter, que na minha opinião são bastante complicados. Volto a relembrar que o Sporting tocou o Borussia Dortmund e ao Futebol Clube do Porto tocou a Roma, que não são propriamente ossos fáceis de roer. Ainda aqui no rugby, seleção no Mundial, após vencer a Alemanha por 56-14. E no basquetebol, a mesma está apurada para o Euro, após vencer a Sérvia por 57-40. E aqui uma vez mais, e bem, o Jornal do Record também dá destaque aos combinados nacionais. Vamos agora ver então o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Malditos ligamentos! Bá e Manu vão ser operados ao joelho esquerdo e não jogam mais esta temporada. O lateral direito e o médio lesionaram-se na partida de sábado com o Moreirense. E ontem confirmou-se o pior dos cenários. E entretanto, Rolheiser no Santos, o argentino foi convencido por Pedro Caixinha e Neymar. E assim, mais uma vez, é o reciclar das notícias ao longo dos 3 jornais e como não podia deixar de ser, é evidentemente o pior cenário possível para a lesão destes mesmos jogadores.
Só a única coisa que podia estar aqui em causa ou não era se a ruptura era parcial ou era total e se havia afetação da cavidade articular e também do menisco. Mas isso só saberemos mais para a frente, depois de haver a cirurgia e o parte médico pós-cirúrgico, onde irá ser então, espero eu, disponibilizada, assim qual foi a situação e qual é o prazo da recuperação. Mas uma vez mais, sem complicações, e é isso que a gente espera também, sem complicações, o prazo de recuperação será até final de 2025. Ainda aqui no rugby, Lobos no Mundial 2027. Vitória sobre a Alemanha dá passaporte para a Austrália. Segundo Mundial consecutivo, terceiro da história portuguesa. E no basquetebol feminino, linces no Europeu 2025. O apuramento inédito da seleção nacional após a vitória de 57-40 frente à Sérvia. Em Coimbra, o mesmo garante a proeza. E aqui, na minha opinião, o melhor jornal dos três, pois não foi apenas um pequeno titular, mas também a fotografia merecida destes mesmos atletas. E eu continuo sempre a defender, há sempre espaço para pôr na capa, quando se alcançam feitos quase históricos. Pois ao fim e ao cabo, só se gosta de dar destaque se houver uma medalha, para ficar bonito e depois podê-los receber nas suas redações. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Samuel Portugal volta à baliza 897 dias depois. O guarda-redes brasileiro atuou com a equipa B frente à União Desportiva Leiria, em estreia oficial de azul e branco. Ainda aqui uma viagem às origens de William Gomes e os guerreiros colam-se aos dragões na Liga. Ainda aqui numa entrevista no Bola Centro, sou candidato à Federação Portuguesa de Futebol que desafia o sistema. Quem o garante é Nuno Lobo. Enfim, também não vou comentar aqui esta situação e relativamente à Federação tenho uma opinião muito própria e não vejo nenhum dos candidatos com vontade nem com projeto suficiente para mudar aquilo que está mal no futebol português. Ainda aqui na patinagem no gelo, campeã mundial de júnior de velocidade é portuguesa. E no Sporting, Vítor Gyökeres preparado para somar minutos. Já Pedro Gonçalves só volta a jogar em meados de março. E aqui uma vez mais, também uma lesão bastante prolongada que continua a evoluir de forma bastante lenta. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque para nós benfiquistas e para a maior parte dos jornais vai assim para as lesões de Bá e Manu Silva, que se confirma o pior cenário, e como tal o Benfica vai ser privado destes dois atletas, que eram assim de alta importância para a manobra quer defensiva, quer ofensiva do 11 de Bruno Lage. Enfim, não há nada que o Benfica agora possa fazer, a não ser adaptar jogadores a certas posições, como é o caso de lateral direito, após mais uma má planificação do ponto de vista desportivo. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!